O turno da noite é puxado, mas paga melhor. Saio quase sempre depois da meia-noite e pego o último ônibus da linha 487, que cruza a cidade inteira até a Zona Norte. Sempre faço o mesmo caminho: supermercado, ponto de ônibus, 30 minutos de viagem, mais 10 andando até minha rua. Isso aconteceu há uns 7 meses, numa quarta-feira. A noite tinha sido comum. Poucos clientes, tudo tranquilo. Saí do mercado meia-noite e 18. Exatamente, porque lembro de ter olhado no relógio quando guardei o crachá. A parada de ônibus fica a 3 quadras dali. Estava escuro, como sempre, e com pouca gente na rua. Só que quando cheguei na parada, tinha uma mulher sentada no banco de concreto, bem no canto. Ela estava de cabeça baixa, cabelo comprido e preto, cobrindo o rosto quase todo. Usava um vestido branco, que parecia sujo nas pontas, como se tivesse andado na lama. De longe, achei que era uma moradora de rua ou alguém esperando carona. Não dei muita atenção e fiquei em pé, do outro lado do ponto. O ônibus estava atrasado. O normal era ele passar ali meia-noite e 35, mas passou 10 minutos, depois 15 e nada. Comecei a estranhar. Abri o celular para checar se tinha algum aviso no app da empresa de transporte, mas estava sem sinal. A mulher continuava sentada, imóvel. Nem se mexia. Senti um incômodo estranho. Sabe aquela sensação de que tem algo errado, mas você não consegue explicar o quê? Foi então que ela falou: "Está atrasado, né?" A voz dela era baixa, arrastada, como se viesse de dentro de um poço. Eu tomei um susto. Olhei para ela e ela ainda estava de cabeça baixa. Tá sim", respondi, sem saber o que mais dizer. Silêncio. Depois de alguns segundos, ela virou a cabeça lentamente em minha direção. O cabelo caiu para o lado, revelando o rosto, ou parte dele. O que eu vi me gelou por dentro. Ela não tinha olhos. Onde deviam estar, havia 2 buracos fundos, escuros, como se o rosto estivesse afundando. A pele era acinzentada, ressecada, e os lábios estavam rasgados até quase as orelhas, como se tivessem sido abertos à força. Eu recuei na hora, tropeçando na calçada. Ela se levantou, com um movimento seco, como se os ossos estalassem. "Leandro, você vai pegar o ônibus?" Como ela sabia meu nome? "Por quê?" perguntei, com a voz falhando. "Você não deveria esperar aqui. Eles sempre levam um quando o ônibus atrasa. E hoje é a sua vez." Saí correndo. Não olhei para trás. Corri pelas ruas vazias sem saber para onde ir. Meu coração batia tão forte que eu achava que ia cair no meio da rua. Me escondi numa padaria que já estava fechada, agachado atrás de uma mureta. Fiquei lá até quase 2 horas da manhã, quando vi o ônibus passando finalmente. Mas não peguei. Esperei clarear um pouco o céu e fui andando para casa. No outro dia, contei pro Zeca, meu colega de trabalho. Ele ficou branco. Disse que há anos corria uma história entre os motoristas de ônibus daquela linha, que, às vezes, uma mulher aparecia sozinha numa parada, sempre depois da meia-noite, e alguém desaparecia naquela mesma noite. Um motorista que viu essa mulher certa vez perdeu o controle do ônibus e bateu em um poste. Sobreviveu, mas ficou mudo desde então. Voltei a trabalhar, mas agora só aceito turno até às 10 da noite. E nunca mais mesmo, esperei o ônibus naquele ponto. E se você algum dia passar por lá e vir uma mulher de branco sentada no canto, cabeça baixa, saia suja de barro, não diga nada. Não espere. Não olhe. Apenas vá embora. Se você conseguir. Eu tinha ido visitar minha avó em uma cidadezinha a uns 40 quilômetros da minha. Fiquei até tarde ajudando ela com umas coisas em casa e, por volta das 11h30 da noite, resolvi voltar. Meu carro estava na oficina, então fui de ônibus. Mas, naquele horário, o último já tinha passado. Só me restava uma opção: ir a pé. Um rapaz da cidade me sugeriu um atalho por uma estrada de terra que cortava por dentro de um campo e saía perto da rodovia. Disse que, em vez de 2 horas andando pela estrada asfaltada, eu faria em 40 minutos por ali. Eu estava cansado e topei.
Não era a primeira vez que andava à noite por estradas no interior. Levei o celular com lanterna e segui o caminho. A estrada de terra começava tranquila, com algumas árvores espaçadas e cercas que delimitavam os sítios. Mas, depois de uns 15 minutos, as luzes da cidade sumiram atrás de mim, e tudo ficou silencioso demais. O breu era absoluto fora do foco da lanterna. Eu ouvia apenas meus passos e o som das folhas secas sendo esmagadas. Às vezes um grilo, às vezes um sapo. Nada demais. Mas o que começou a me incomodar foi a sensação de não estar sozinho. Sabe aquela sensação de que tem alguém atrás de você? Eu parava, virava, e não via nada. Só o escuro. Uma vez ou outra, a lanterna iluminava os galhos retorcidos de alguma árvore e eu sentia o estômago revirar, achando que era alguém. E então, ouvi passos. Claros. No cascalho, atrás de mim. Virei na hora, com a lanterna tremendo na mão. Nada. Esperei uns segundos, prendi a respiração. Silêncio. Segui andando, mais rápido. Não deu nem 5 minutos e ouvi de novo. Passos. Só que dessa vez não estavam atrás. Vinham do lado, do meio do mato, andando junto comigo. Como se alguém estivesse acompanhando, mantendo a mesma velocidade, entre as árvores. Gelei. O mato era denso. Ninguém conseguia andar por ali sem barulho, mas o que quer que fosse parecia leve, silencioso, quase flutuando. A lanterna começou a falhar, piscando. Eu bati na lateral do celular. Ela voltou, mas só por um instante. Foi aí que vi uma figura, parada, me olhando entre os arbustos. Alta, magra, com os braços muito compridos. O rosto parecia ter olhos, mas nenhum outro traço. Como se o rosto estivesse sendo puxado para dentro da cabeça. Não consegui definir direito. Estava coberto por uma espécie de véu preto, mas não era pano. Era como sombra. Gritei. Corri. Disparei pela estrada, a lanterna balançando, o coração disparado, o som dos meus próprios passos misturado a um barulho que não parecia humano. Um som áspero, arrastado, como se algo deslizasse na terra. Eu não olhei para trás. Não conseguia. A garganta queimava. As pernas doíam. Vi a cerca de arame que o rapaz tinha mencionado. Passei por baixo, me arranhando. Quando atravessei o campo e voltei para a estrada asfaltada, desabei no chão, sem fôlego. Chorei como criança. Demorei minutos até conseguir me levantar e andar mais uns 2 quilômetros até um posto de gasolina onde pedi socorro. No dia seguinte, contei para minha avó. Ela ficou pálida. Disse que ninguém da cidade usava aquele atalho à noite, e que o rapaz que me indicou o caminho não morava mais lá. Ele tinha desaparecido, há 5 anos, ao voltar de uma festa. Foi visto pela última vez, entrando naquela estrada. Hoje eu evito sair à noite. E, se tiver que andar, vou pela estrada mais longa. Aconteceu num domingo à noite, por volta das 11 da noite. Eu tinha ido visitar um amigo que mora do outro lado da cidade. A gente se encontrou para assistir a um jogo, comemos pizza, bebemos alguma coisa e rimos bastante. Foi uma noite tranquila. Eu não tinha carro, e o aplicativo de transporte estava com tarifa altíssima, então decidi fazer o seguinte: caminhar até a avenida principal e pegar o último ônibus que passava por ali. Seria uma caminhada de uns 20 minutos. Nada que eu já não tivesse feito antes. Peguei meu fone, coloquei uma playlist calma, e fui andando pelas ruas quase desertas do bairro. O céu estava limpo, a lua quase cheia, e a maioria das casas já estava com as luzes apagadas. Era um bairro antigo, com árvores grandes nas calçadas, postes baixos e muitos muros altos. Aquelas ruas pareciam quietas demais, como se todo o som do mundo tivesse se esvaído. Nos primeiros minutos, tudo normal. Mas então, senti uma coisa estranha. Uma pressão no peito, como se algo tivesse mudado no ar. Tirei um dos fones. Foi aí que ouvi passos. Não atrás de mim, nem ao lado, mas meio espalhados. Como se alguém andasse descalço, rente ao asfalto, em compassos irregulares. Parei. Olhei para trás. Nada. O som parou junto comigo. Voltei a andar. Os passos continuaram. Acelerei. Eles também. Não era eco. Eu sei o que é o som do meu próprio passo, ainda mais com fone só. Aquilo era outra coisa. Havia peso, havia presença naquele som. Como se fosse alguém me imitando, mas não exatamente no mesmo ritmo.
Virei uma esquina mais escura. Os postes dali estavam apagados. Algo dentro de mim dizia para dar a volta, evitar aquele trecho. Mas eu não quis parecer paranoico. Segui em frente. Foi então que senti algo passar atrás de mim. Rápido, como uma rajada de vento. Só que não havia vento algum naquela noite. Girei no mesmo instante. Não vi ninguém. Mas as árvores, elas balançavam. Sem brisa. Agora, meu corpo todo estava tenso. Minhas mãos suavam, mesmo com frio. Continuei andando, tentando não correr. Era como se algo estivesse espreitando, esperando uma reação mais intensa para atacar. Passei por uma casa com o portão entreaberto e pensei em entrar, pedir ajuda, sei lá. Mas minha mente racional tentava me convencer de que tudo era fruto do cansaço. Até que senti uma respiração atrás de mim. Forte, baixa, como se alguém, ou algo, estivesse encostado bem perto da minha nuca. Eu travei imediatamente. Cada fio de cabelo do meu corpo se arrepiou. Eu não tinha coragem de virar. Senti o ar se condensar ao redor, uma umidade quente, como a de um animal grande. A respiração ficou mais pesada. Fechei os olhos. Rezei mentalmente. Dei um passo à frente. E foi como se a coisa se desfizesse no ar. A sensação sumiu de repente. O ar voltou ao normal. Os sons da rua retornaram. Um cachorro latindo, um carro distante, até mesmo um grilo. Corri o resto do caminho até a avenida. O ônibus estava chegando. Entrei quase caindo. Sentei no fundo e fiquei lá, em silêncio, tentando entender o que tinha acontecido. Não contei para ninguém. Quem iria acreditar? 2 semanas depois, vi uma matéria num site local. Um homem desapareceu naquela mesma rua onde ouvi a respiração. Câmeras de segurança o mostram caminhando tranquilo, depois virando a esquina escura. E então, nada mais. Ele sumiu. O que me arrepia até hoje é que, segundo o horário da filmagem, ele passou por ali 10 minutos depois de mim. Às vezes eu me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse parado. Ou olhado para trás. Mas talvez seja melhor nunca saber.